Hoje é 8 de dezembro de 2020. A gente vai ter nossa segunda sessão sobre o livro Stay with the Trouble, da Donna Haraway. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Renzo Tadei, professor da Universidade Federal de São Paulo, trabalha no Instituto do Mar e no programa de pós-graduação em Ciências Sociais e é também coordenador do Laboratório de Pesquisas e Interações Sociotécnico-Ambientais, o LISTA. Então, eu passo a palavra para o Renzo. A gente tem feito no curso da graduação, Renzo, a gente tem feito para cada autor, mais ou menos, né, 2 aulas. Aí na segunda aula a gente tem convidado um, um convidado, né? Então, Ok. Bom, muito inicialmente, obrigado, obrigado. né? Imagina, Muito obrigado eu pela que presença. agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar um pouco, então, sobre o livro da Haraway, né? E vou fazer algumas provocações no final, né? Eu quero trabalhar um conceito que eu acho que é um conceito tem muitas coisas interessantes nesse livro, né? Como sempre, as obras da Haraway são muito ricas de provocações, estímulos, né? E associações entre coisas inesperadas, etc. Agora, tem um conceito na Haraway que eu acho que talvez seja a dimensão, pelo menos na minha compreensão, é o conceito que me parece ser o mais importante para as discussões atuais a respeito do que a gente vai fazer, nós como espécie, nós como civilização, como grupo, como intelectuais, né, como universitários, o que a gente pretende fazer de construtivo e efetivo para lidar com os problemas que temos adiante de nós, particularmente os problemas relacionados com o antropoceno, né? E esse conceito é o conceito de materialismo sensível. Então, é, é, ela vai evocar essa ideia de materialismo sensível em diversos capítulos do livro, mas como sempre, né, a Haraway ela tem um estilo muito peculiar de escrita, né? Então ela raramente faz aquele trabalho mais ortodoxo, né, analítico, que é pegar um conceito e desmontar ele, analisar ele devagarzinho, né? Ela faz isso através de associações de ideias, né? Então ela pega um conceito, conecta com alguma coisa, tenta extrair o suco disso, né? Que tipo de efeito essas associações provocam? Ela conecta com outra coisa, faz isso de novo, né? Então esse é o estilo dela, né? Então essa ideia de materialismo sensível aparece em lugares separados e eu vou tentar passar pelas ideias dela, né? E depois ficar um pouquinho discutindo a questão do materialismo sensível. E eu vou fazer uma coisa que ela também faz nesse livro, que discutir em que sentido o conceito de materialismo sensível evoca ou possibilita alianças com povos indígenas, né? A questão dos povos indígenas, né, da filosofia dos povos indígenas, dos modos de existência, das práticas produtivas, né, das formas de organização do espaço, isso tudo tem estado presente de maneira muito central, né, na busca de alternativas no que diz respeito à comunidade com o antropoceno. E no Brasil, na minha percepção, de forma mais forte, mais marcada do que no contexto da própria Haraway, né? Ainda que, se você olhar para os Estados Unidos, a Califórnia, né, onde a Haraway viveu a vida toda, né, e continua atuando, é um estado particularmente rico em discussões no que diz respeito ao que eles chamam de, né, Native American Studies, etc., né? Mas a gente vê que as próprias interações que a Haraway faz nesse livro com povos indígenas, ela fala, né, dos povos do Círculo Polar, fala, né, dos povos ali do sudoeste dos Estados Unidos, etc. Mas comparado com
os experimentos intelectuais que se faz no Brasil, né, eu estou pensando aqui, por exemplo, né, nas coisas que o Eduardo Viveiros de Castro faz em obras como Metafísicas Canibais, por exemplo, né, a gente vê que é muito mais ousado, né, a abordagem do Eduardo. Né, e como o Eduardo tem um poder de influência grande, isso, de certa forma, marca a antropologia brasileira como uma antropologia que é mais ousada, né, ou pelo menos mais aberta, talvez, digamos assim, né, a uma interlocução forte com o pensamento indígena. Né. E eu acho que pensar no conceito de materialismo sensível pode ser interessante como plataforma de comunicação. Né? E aí não é um acidente que no livro da Haraway isso vem através de palavras do Eduardo Vieira de Castro. Né? Então ela menciona 2 vezes, em 2 capítulos diferentes, o fato de que ela escutou do Eduardo Vieira de Castro que o animismo é a única forma de materialismo sensível. Né? Ou seja, o Eduardo gosta de dar nó nas ideias, né, e fazer esculturas conceituais. Né, e é interessante isso, porque se a gente olhar para a história da antropologia, animismo e materialismo são entendidos como coisas opostas. Né? O animismo não é um materialismo. E aí, quando o Eduardo fala que o animismo é a única forma de materialismo sensível, ele está dando um nó nas coisas, né? Mas de maneira muito rica e produtiva, e a Haraway captou isso. Né? E ele falou isso para ela numa comunicação pessoal, mas esse livro aqui, se não me engano, em 2017, né, 2016, no ano passado saiu uma coleção de artigos no periódico Current Anthropology, em que a Anna Tsing era uma das organizadoras daquele número, né, e o Eduardo foi convidado a escrever o último texto, né, o fechamento. Acho que foi, inclusive, uma reunião que eles fizeram. Né? E aí, o texto do Eduardo chama On Models and Examples. Né? E aí, nesse texto, o Eduardo coloca ali, por extenso, né, que o animismo é a única forma de materialismo sensível. O que perpassa de maneira muito forte o pensamento da Haraway e o pensamento de autores como Anna Tsing, e as duas são 2 autoras. Eu sei que a Haraway é californiana, né? Eu não sei onde foi que a Tsing nasceu, mas ela trabalha na Califórnia também, ambas na Universidade da Califórnia, ainda que eu acho que não exatamente no mesmo campus. Mas o que acontece é que a ideia de materialismo sensível é fundamental no pensamento de ambas autoras, né? Haraway e Anna Tsing. Quando o Eduardo Viveiros de Castro fala que o animismo é a única forma de materialismo sensível, isso coloca a ideia de animismo no centro do debate, a respeito de que tipo de transformações de pensamentos, de regimes de vida, de modos de existência, de infraestruturas, né, de formas tecnologicamente mediadas ou não de percepção do mundo, de que maneira essas coisas podem ou não produzir materialismo sensível. E o diagnóstico da Haraway e da Tsing é que a devastação ambiental ela existe justamente pela incapacidade de ser sensível, né, do materialismo que não é o animismo, de ter sensibilidade para perceber as relações entre os existentes. Bom, então, o que eu estou fazendo agora aqui é mais ou menos né, dizer qual é o caminho que eu vou seguir. Eu vou começar a compartilhar algumas imagens aqui, uns slides. Bom, eu vou fazer um caminho, né, que enfim, tenta ser um pouco didático, no sentido de fazer uma revisão rápida a respeito do que é animismo, né, partindo do pressuposto, por isso que eu perguntei no começo, né, se todo mundo era da antropologia e tal, que existe a possibilidade, né, de a gente tomar como dado que precisa discutir, né, mas como ele é muito fundamental, pelo menos em termos mais formais, né, ele é proposto por um antropólogo inglês chamado Edward Tyler, num livro muito fundacional da antropologia britânica, né, que é o Primitive Cultures. E a definição de animismo que é proposta ali, basicamente, é a ideia da existência, né, da crença, isso é colocado como crença, né,
da existência de seres espirituais, né, e da existência de almas em coisas não humanas, né, em objetos, etc. Né, ou a presença de vida e vontade, né, como sendo imanentes à natureza, e, portanto, objetos e seres não humanos possuindo, né, vida, vontade, almas, etc. O Tyler estava falando a partir de uma perspectiva evolucionista, que era um paradigma dominante no século XIX, inclusive na antropologia, né, e dentro dessa perspectiva evolucionista, inevitavelmente, isso é entendido como uma equivocação epistemológica, como um erro epistemológico. Né? Mas um erro epistemológico muito importante na história das civilizações, porque a partir daí surgem as religiões. Né? Essa era a compreensão que havia a respeito do surgimento das religiões por, né, os intelectuais do século XIX. Né? E a gente pode lembrar que os esquemas evolucionistas do século XIX pressupunham, né, que os grupos sociais passariam por estágios obrigatórios, né, num caminhar evolutivo que inevitavelmente os levaria à civilização. Né? Então, em função das características de práticas culturais e de organização social que os antropólogos encontravam ao redor do planeta, eles identificavam, né, que culturas diferentes estavam em algum nível, né, de uma escada que subia em termos evolucionários até chegar no mundo civilizado, que é inevitavelmente o mundo europeu. Né? Ou seja, era uma forma de pensar absolutamente eurocêntrica, né, e racista. E o animismo era tipicamente considerado uma coisa dos povos que estavam no nível mais baixo. Né? Ainda que as demais formas de organização social supostamente mais complexas, né, como o que se encontrava entre os astecas ou entre os chineses, por exemplo, né, a compreensão que havia no século XIX a respeito disso, que eram sociedades muito mais complexas e organizadas, com uma divisão do trabalho bastante complexa em comparação com aqueles que eram chamados de caçadores e coletores, né, e que os povos indígenas amazônicos eram, enfim, né, quase que a imagem arquetípica dessa categoria de caçadores e coletores. Né? Então, ainda em povos que tinham outras formas de organização social, uma divisão do trabalho mais intensa, ainda possuíam traços, né, de alguma forma de animismo. E o pensamento do século XIX, e a gente vê isso inclusive no começo do século XX em gente como o Emil Durkheim, né, era que o desenvolvimento da ciência ia acabar não só fazendo com que o animismo desaparecesse, mas com que as próprias religiões desaparecessem. Né? A gente sabe, 120 anos depois da obra do Durkheim, que nada disso aconteceu. Né? Ou seja, havia um erro categórico ali que era fundamental. Mas, enfim, o que acontece é que o animismo ele se mantém, a despeito de ser uma categoria de origem colonialista, né? Ele se mantém como categoria do pensamento antropológico. Né? Até hoje, entre nós, obviamente, os povos indígenas não se utilizam desse tipo de categoria, mas é um conceito analítico importante, que ganhou, né, uma vida nova nesses últimos anos, por razões que eu vou mencionar para vocês aqui. Né? Em 2005, o Philippe Descolar, que é um antropólogo francês que dá aula no Collège de France, ele foi orientado pelo Lévi-Strauss, né, e acabou herdando a cadeira lá do Lévi-Strauss de antropologia ambiental. O Philippe Descolar, ele publicou um livro chamado Para Além da Natureza e da Cultura, em que ele faz uma coisa muito interessante. Né? Ele mantém a categoria de animismo ali, mas existe uma dimensão revolucionária naquele livro, que é o seguinte: é óbvio que o evolucionismo, né, deixa de ser um paradigma importante na antropologia, desde, pelo menos, né, o Malinowski, né, e a forma como Malinowski pôs para funcionar ali, né, o funcionalismo durkheimiano. Mas o que o Felipe Descolar faz em 2005 é interessante e chamou a atenção pelo seguinte: ele faz um exercício, né, de organização das diferentes modos de existência que existem
no planeta hoje, no que diz respeito à relação dos seres humanos com os demais seres da realidade, e ele agrupa, né, essa imensa diversidade cultural que a gente encontra no planeta em 4 regimes que ele chama de regimes ontológicos. Né? Um deles é o animismo, o outro é o naturalismo, e depois tem o totemismo e o analogismo. O naturalismo é o regime, né, o ontológico que a gente identifica com o secularismo liberal, materialista europeu, e que acabou se tornando como um regime ontológico praticamente normativo dentro da ciência, né, do mundo universitário. Né? E o animismo continua associado, né, aos povos indígenas, e o Felipe Descolar, ele define de uma maneira interessante isso, que ele coloca o seguinte: o animismo, ele, no esquema estrutural, né, porque o Felipe Descolar é um herdeiro do estruturalista, né, do estruturalismo, o animismo e o naturalismo são quase inversões estruturais, né, porque enquanto o animismo supõe uma similitude de interioridade entre os seres e uma dissimilitude de exterioridade, o que significa isso? Significa que eu e a onça, nós temos uma dissimilitude de exterioridade, no sentido que o meu corpo é corpo de humano, o corpo da onça é corpo de onça, e são coisas diferentes, né? Mas existe uma similitude de interioridade. Já, o que me anima por dentro, o que a gente chama de alma, né, num regime animista, é similar ou igual ao que anima a onça por dentro. Então, entre eu e a onça, no que diz respeito né, a dimensão mais espiritual ou metafísica, nós somos iguais, existimos em igualdade ontológica. O que nos separa é a dissimilitude dos nossos corpos. E isso é entendido como, estruturalmente, a inversão do naturalismo da ciência, porque o naturalismo da ciência supõe a similitude de exterioridade e a dissimilitude de interioridade. O que significa isso? Significa que, no que diz respeito ao que nos compõe materialmente, somos todos compostos de átomos idênticos. Né? O átomo que compõe o corpo da onça e o átomo que compõe o meu corpo são os mesmos átomos. Né? São átomos, e que foram átomos que foram criados no Big Bang há 13 bilhões de anos, enfim. Né? Então, é exatamente a mesma matéria que compõe o meu corpo e o corpo da onça. Mas o que nos anima por dentro, aí sim tem uma diferença tremenda, né? Porque eu sou humano, a onça não é humana, né? Então eu penso como humana, e a ciência se dá o direito de, inclusive, duvidar que a onça pense, né? Daí vem uma questão chamada de excepcionalismo humano também, né? Mas o que tem de revolucionário aqui no Felipe Descolar é colocar esses 4 regimes ontológicos como existindo em igualdade de condições de existência, né? Não colocar nenhum deles como superior ao outro. Ou seja, ele apresenta o naturalismo e o animismo, e o totemismo e o analogismo, obviamente, como estando em igualdade de condições. Ou seja, não havendo razão nenhuma para o naturalista, ou seja, para o cientista que entende a realidade a partir dos pressupostos materialistas da ciência, não existe razão nenhuma para que esse indivíduo creia, né, se esse indivíduo, obviamente, aceitar esse esquema do Descolar, que ele entende a realidade de maneira melhor do que o animista. E que a maneira dele entender a realidade, o regime ontológico naturalista que ele habita, dá conta da realidade de maneira mais precisa e mais real do que o modo animista. Então, isso gerou um bocado de debate, né? Num debate que houve entre o Felipe Descolar e Viveiros de Castro, né? O Viveiros de Castro se refere a isso como sendo uma forma de republicanismo ontológico, né? Em que existe aí igualdade de direitos entre os regimes ontológicos. O Salins, né? O Marshall Salins, norte-americano, ele escreveu um prefácio muito elogioso ao livro do Descolar, quando ele foi traduzido para o inglês, né? Mas depois, logo em seguida, ele publicou um artigo no periódico How, em que ele propõe uma reanálise, né, do esquema do Descolar, e ele diz o seguinte: na verdade, totemismo e analogismo são parte do animismo, então só tem 2 coisas. O que não é naturalismo é animismo, né? O Salins, a gente sabe também que tem, né, uma herança estruturalista aí,
Então, se mantém essa polaridade entre naturalismo e animismo, né? Bom, então esse foi um momento importante. O livro do Descolat tem muitas limitações, né? Ele foi criticado por ser excessivamente estrutural, enfim, né? Tem toda uma questão das condições da existência do estruturalismo nos nossos dias de hoje, né? Agora, eu preciso mencionar alguns outros autores, né? Porque o animismo foi também elaborado em termos etnográficos e em termos de teoria antropológica por outros autores, de maneira importante, né? A Nurit David tinha publicado já em 1999 um artigo importante na revista Current Anthropology, em que ela retoma a questão do animismo, né, como uma dimensão importante da teoria antropológica, e ela apresenta o animismo como sendo uma outra coisa, que não a visão do Descolat ainda era uma visão excessivamente marcada por aquela visão europeia, né, de atribuir alma a quem não tem alma, né? Isso o próprio Descolat admite isso no livro, né, que ele é inevitavelmente e incorrigivelmente naturalista por viver no mundo da ciência, né? O que a Nurit faz e que é compartilhado por outros autores, como, por exemplo, o Tim Ingold e também o Eduardo Vieira de Castro, é que o animismo não atribui alma a quem não é humano, é outra coisa, né? Na verdade, o animismo é a consideração que o mundo é outra coisa, que os sujeitos que estão no mundo são outra coisa, né? A maneira como o Tim Ingold põe isso, né, num texto famoso dele sobre animismo, é que a diferença entre naturalismo e animismo é que para o pensamento naturalista o mundo está dado e compete aos seres humanos entender esse mundo dado, enquanto para os animistas o mundo não está dado. O mundo está se dando, ele está se fazendo. E o animismo, na verdade, é a consciência de que o mundo se constitui nas relações, né? Então, o animismo, o papel do sujeito, né, nessa questão de uma compreensão do mundo como algo que não está dado, mas que está se constituindo o tempo inteiro, pensar, né, tudo como sendo sujeito é uma forma de conhecimento do mundo, da realidade, né? Ou seja, se as coisas todas, né, o que a gente chama de coisas animadas, coisas não animadas, seres humanos e outras formas de vida não humanas, se essas coisas se constituem através das relações o tempo todo, né, ser agente na constituição de um outro é o suficiente para que algo tenha o caráter de ser sujeito, de ter uma personalidade, né? Então, o que influencia os demais seres vivos não é o quê, mas é um quem. Então, o ser um quem, ser um sujeito, significa ser capaz de se engajar em relações produtivas de constituição mútua da realidade, né? E é óbvio que isso se estende muito além dos seres humanos, né? O Viveiros de Castro compartilha também dessa definição, né, dessa compreensão né, do sujeito no mundo animista como sendo uma forma um instrumento de conhecimento, né, a subjetivação das coisas como uma forma de entender o mundo que está em processo de constituição o tempo inteiro, né? E Viveiros de Castro trabalhou de maneira muito interessante, né, a questão de... Deixa eu aproveitar e perguntar, o Caio quer saber que artigo que é esse da Nurit David, de 99, que você citou. Eu achei que o Eduardo citasse na Inconstância, mas ele não cita, curiosamente. Eu acho que é isso mesmo, Animismo Revisitado, Animismo Revisited. Acho que é isso aí mesmo. Bom, e aí, enfim, né, estava falando que o Vieira de Castro, né, ele desenvolve a questão da importância dos corpos, né, na perspectiva que as pessoas têm, pessoas humanas e não humanas, obviamente, e aí a frase, né, o animismo é a única forma de materialismo sensível. O que acontece é que nos últimos 20 anos, talvez 30 anos, né, de desenvolvimento de algumas
correntes da própria filosofia da ciência, dos estudos sociais de ciência e tecnologia, né, o conceito de animismo encontrou interlocução produtiva com alguns autores que não são etnólogos de povos indígenas, né, inclusive alguns autores que sequer são antropólogos, né. Então, vocês estão vendo aqui, né, 4 pessoas. A Ana Tsing é antropóloga, mas ela né, não é antropóloga de povos indígenas, de maneira geral, né, e a Stengues, o Bruno Latour e a Donna Haraway são mais propriamente filósofos, ainda que a identidade do Latour seja uma identidade múltipla, né, ele estudou um bocado de coisa, etc. Mas o que acontece é que o conceito, o Bruno Latour é um dos pais de um movimento de teoria social lançado há 3 décadas atrás, chamados de teoria do ator-rede. E na teoria do ator-rede, o que está postulado de maneira bastante clara ali, né, é que os elementos não humanos do mundo, sejam outras formas de vida, sejam coisas que a gente considera inanimadas, né, ou seja, esquemas tecnológicos ou máquinas, são tão ou mais responsáveis que os humanos para a configuração das realidades, né, e das relações. E daí isso gerou um bocado de discussão a respeito da agência dos elementos não humanos nas redes sociotécnicas que se constituem, né? Isso, obviamente, encontrou uma interlocução produtiva com o conceito de animismo, né, e gerou conversas bastante profícuas, né, que deixaram marcas profundas entre esses autores e enfim, os etnólogos, né, trabalhando com povos indígenas, principalmente o Felipe Descolar e o Veros de Castro, né. Então, o conceito de animismo, de alguma maneira, ele é encontrado na obra desses autores, ainda que com desenvolvimentos conceituais e teóricos não exatamente iguais, né, a maneira como a Elizabeth Stengues, por exemplo, desenvolve a ideia de animismo, não tem relação muito direta com como a Ana Tsing, por exemplo, fala de animismo, mas ainda assim, né, existe isso é uma novidade, né, ver tanta gente que nem sequer tem tanto interesse em povos indígenas falando sobre animismo. No nosso caso brasileiro, existe ainda uma outra questão interessante, que é o protagonismo dos povos indígenas e dos líderes indígenas, particularmente nesses últimos anos, né, efetivamente, se a gente for pensar nos últimos 2 ou 3 anos, no que diz respeito ao protagonismo indígena, seja em função, né, do resultado do ativismo dessas pessoas e dos seus aliados, né, não indígenas, seja em função, né, da busca desesperada por alternativas frente à dimensão e seriedade da crise ambiental, mas o fato é que esses e outros líderes indígenas têm estado com um grau de visibilidade imensamente maior de qualquer momento da história. É óbvio, né, que nos círculos mais progressistas e que trabalham com política ligada aos povos indígenas, eles sempre tiveram um protagonismo importante, mas o fato é que eles estão agora na grande mídia, né? O Davi Copenau, há alguns dias atrás, foi eleito membro da Academia Brasileira de Ciências, né? E no ano passado ele tinha ganho o prêmio Right Livelihood Awards, que é considerado o Nobel alternativo, né? O Ailton Krenak recebeu o prêmio Juca Pato de intelectual do ano, e não é intelectual indígena do ano, é intelectual do ano, né? O Raoni, ele foi indicado mais uma vez para o Prêmio Nobel da Paz. É absolutamente sem precedente esse grau de visibilidade, né? A Sônia Guajajara foi candidata a vice-presidente do Brasil, né? Né, a Gerá, a Célia, são pessoas que estão participando com uma intensidade enorme nos debates intelectuais mais importantes que o Brasil tem agora. O Ailton Krenak, eu não sei como ele tem energia para dar tanto seminário, webinário, né, porque ele dá 2 ou 3 por semana desde o começo da pandemia, né? E então é óbvio que essas pessoas elas não usam o conceito de animismo, porque, como eu falei, isso é um conceito colonial, né? Não tem a menor sombra de dúvida, né? Mas a forma como o Davi fala sobre a relação entre
o povo Yanomami, a floresta e o mundo de maneira geral, a maneira como Ailton Krenak fala sobre os problemas do mundo, né? Isso tem um bocado de as relações são colocadas de formas absolutamente análogas às formas como descritas como animistas, né? Então isso está no centro do debate hoje, né? Bom, e aí eu queria mostrar aqui um gráfico para vocês, né, que fala um pouco sobre o conceito de imanência e de transcendência, né? E eu não vou desenvolver isso muito, mas o ponto aqui é que uma das maneiras de entender a diferença entre a forma científica, naturalista, de entender a realidade e as formas animistas é que o regime animista ontológico tem sido associado à ideia de imanência da forma como isso é encontrado em autores como, por exemplo, o Deleuze, né? Então, o que significa imanência? Imanência é alguma coisa que perpassa tudo o tempo todo, né? Então, talvez um exemplo que vem da teologia mais claro é a ideia do Deus imanente do Spinoza, né? Que o Spinoza foi acusado de panteísmo, né? E acabou sendo expulso da comunidade judaica por causa disso. Mas o Deus do Spinoza, ele era um Deus imanente no sentido de que não havia diferença entre Deus e a natureza, né? A natureza estava em Deus e Deus estava na natureza. Não havia diferença temporal no que diz respeito a causa e efeito, né? Não, tudo era uma coisa só o tempo todo, né? Um exemplo não religioso e não teológico de imanência, no que diz respeito à forma como a gente percebe a realidade, em condições normais, né, para as pessoas que vivem nesse planeta, é, por exemplo, a gravidade, né? Gravidade é uma coisa que a gente não tem como escapar dela de maneira alguma, né? É muito difícil conseguir escapar da gravidade. Na verdade, ela é tão imanente que a gente não pensa nela, né? Não faz muito sentido ficar pensando na gravidade. Mas o fato é que todas as células do seu corpo, né, todos os tecidos, todos os órgãos, seu sistema ósseo, Só enquanto ele não chega, lembrar que essa questão de imanência e transcendência é algo legal ele ter lembrado de trazer isso, porque é uma coisa que a gente discutiu bastante aqui, né? Sobre o significado desses termos e como que eles têm sido manipulados nesses textos, né? Eu estudo os terraplanistas, né? Ah, E eu achei interessante porque essa coisa que ele falou da acusação do Spinoza de paganismo é bem parecido com o que um terraplanista fala, assim, sobre a conspiração sobre sobre os pagãos mesmo. Ele usa essa definição, os pagãos, e é justamente isso, essa ideia de que, na verdade, é um vídeo que eu vi rapidamente, porque não é exatamente o meu interesse de pesquisa, mas aí ele se define como uma pessoa que acredita em Deus, e aí ele acha que a natureza é perfeita, mas porque ela foi criada por Deus. Já os pagãos, eles são pessoas, segundo o terraplanista, eles são pessoas que adoram a natureza e não a Deus, eles adoram elementos da natureza, né? E aí isso seria a conspiração mundial para adoração da natureza, enfim, aí ele cita obras como o obelisco da USP, não é o obelisco, eu acho que é o relógio da USP, como uma obra pagã, enfim. E aí ele faz várias conexões. E outra coisa que eu achei interessante, assim, que eu lembrei do meu campo, foi que, inclusive, os povos indígenas também estão presentes nos vídeos do terraplanista, infelizmente. Tem um terraplanista citando o Davi Copenaua, né, em A Queda do Céu, que ele fala que a Terra ela foi constituída plana, né, enfim, toda a descrição do Davi Copenaua da Terra é uma terra plana, né, e isso já foi usado, inclusive, por terraplanistas também. Os indígenas são usados também como argumento pelos terraplanistas. o problema dos terraplanistas não é que é talvez a coisa mais
que a gente pode falar é que é uma negação, mais do que uma teoria sobre a Terra, é uma negação da ciência, né? E isso talvez não esteja tão marcado nas teorias indígenas, ou em outras teorias que pensem outras formas para a Terra, né? Mas acho que essa é uma questão importante. Eu pessoalmente, assim, acho na verdade, os terraplanistas não são exatamente uma negação da ciência, né? Eles são a constituição ou a proposta de uma nova ciência, que seria mais correta, né? Uhum. E aí eu acho que justamente, acho que a grande diferença dos terraplanistas para os indígenas, eu diria que é justamente nessa questão da transcendência e imanência, né? Porque os terraplanistas, eles têm um esquema da transcendência muito assim, presente, né? Então eles acham que existe um Deus transcendente e que também eu acho que talvez eles sejam bem parecidos assim com as ideias deles sobre ciência, sobre experimentação, bem parecida com essa descrição mais, sei lá, eu diria mais inexata que a ciência moderna criou sobre si mesmo, porque eles acham que justamente a ciência é uma coisa que vai atingir a verdade Sim. de forma direta e vai falar sobre como o mundo existe, né? E como a ciência não é assim, como a ciência ela não abre diretamente a realidade do mundo, eles falam, então, ela está errada, então a minha que está certa, essa minha ciência, ela tem um acesso direto ao mundo e por isso ela é mais correta do que a ciência moderna, que, na verdade, ela é parte de uma conspiração pagã de adoração do demônio, enfim. Aí varia também. E é isso que você falou mesmo, né? Quer dizer, e essa outra ciência estaria fundada numa ideia de um Deus transcendente, né? Que não está nos seres, nas coisas, mas que tá fora, né? Ouvi um barulho, vocês estão me ouvindo? Oi, Renzo. Sim, aqui tinha dado uma interrupção na gravação, mas já Tá bom. retomamos. Agora estou com medo. Qualquer coisa, já não sei se estou desconectado ou não. Bom, tá bom. Eu não quero ficar falando muito mais tempo para a gente poder conversar, né? O que eu quero, na verdade, é fazer uma provocação, né? Chegar um pouco nessa questão da onde que o pensamento indígena entra aí, né? Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre como é que a Haraway se relaciona com os debates sobre descolonização, né? Descolonização do pensamento, descolonização da filosofia, né? Até discussões importantes sobre descolonização da própria antropologia, né? A ideia de descolonização da Haraway, ela é não teleológica. O que significa ser não teleológica, né? O que é uma descolonização teleológica? E aí eu vou, só para a gente ter um parâmetro de pensamento, né, eu vou contrastar dois estilos diferentes de descolonização. Um que é característico, né, de abordagens críticas, históricas, né, de influência marxista, né, como se falava de sociologia crítica, de antropologia crítica, que, enfim, são correntes importantes, né, das ciências sociais, e contrastar isso com a abordagem que a Haraway adota, né, que está mais ligado, ainda que a Haraway não se utilize dessa expressão, mas está mais ligado com abordagens, né, que no Brasil a gente costuma identificar com abordagens preocupadas com a dimensão ontológica da existência, né? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é que o marxismo ele é teleológico. O que significa isso? O marxismo é teleológico porque o Marx ele era hegeliano, né, e a filosofia do Hegel é teleológica. Significa que existe uma direção para a história. A história está indo para um determinado lugar, né? Ou seja, o caminhar da existência coletiva da humanidade está caminhando em direção a alguma coisa, né? E de modo que se existe um caminhar para uma determinada direção, a pessoa pode estar do lado certo ou do lado errado da história. E, na verdade, isso é até uma expressão comum, né, como forma de acusação, né?
nas abordagens mais críticas, né? Quando um olha para o outro e fala, você está do lado errado da história, né? O que você está fazendo é errado, porque você está do lado errado da história, né? Então, quando a gente fala do que o hegelianismo é teleológico, né, o marxismo é teleológico, o marxismo fala, né, da questão dos conflitos de classe, enfim, né, que em momentos diferentes da história se materializam de maneira diferente, mas que produzem ali um colapso de um sistema econômico, né, e o surgimento de um outro sistema econômico. Isso caminha numa certa direção, né? O que as abordagens mais ontológicas e que não têm essa inspiração marxista sugerem é que, se a gente olhar para as relações ecológicas, não tem razão nenhuma para a gente achar que tem alguma teleologia ali, né? A gente não tem teleologia. O problema de assumir uma teleologia é que, se as coisas todas estão caminhando para um determinado lugar, né, você pode só facilitar o processo. Então, assim, né, a revolução é facilitar o processo. Mas, se você não fizer nada, vai demorar mais tempo, mas vai chegar também, né? Então, assim, de uma certa forma, existe, né, uma esperança de que a ordem cósmica vai se manifestar em algum momento, né? Pode não ser na sua vida, mas vai se manifestar. A coisa está caminhando para um determinado fim. O marxismo é teleológico, o cristianismo também, obviamente, né? O ponto aí da Haraway tem muito mais a ver com né, as cosmogonias indígenas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, a maneira como Davi Copenaua, no livro A Queda do Céu, descreve a cosmogonia do mundo Copenaua, né? E não tem ali, assim, nenhum tipo de indicação de que que o Mama, que é o criador, tem algum favorecimento com relação aos seres humanos. Não tem nenhum tipo de indicação que o Mama vai tomar partido e que os seres humanos têm algum privilégio frente aos outros seres. Não tem nada disso, né? Os outros seres são criados em igualdade de condição e o Criador não vai se meter nisso de jeito nenhum. Portanto, o que acontece é o que as pessoas fazem que aconteça. Não tem história indo para lugar nenhum, né? Então, o que vai acontecer é o que as relações estão construindo, né? Então, isso está muito mais alinhado, né, com esse pensamento dessa vertente mais ontológica. Isso está alinhado com o pensamento da Haraway também, no sentido que a própria ideia de staying with the trouble, ficar com o problema, né, é parte disso, né? Uma interpretação disso diz respeito a não invisibilizar o problema, né? Ou seja, manter o problema. Você não tem como resolver o problema, mas também não pode negar o problema. Então, você tem que construir as relações, transformar as relações, né, com habilidade de resposta e promovendo o florescimento da vida, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né, que é muito revelador, que ela tenha usado a palavra settler para se referir à população não indígena dos Estados Unidos, porque esse conceito, ele, em geral, não é usado nos Estados Unidos. Ele é muito mais usado em países em que, né, os intelectuais indígenas têm papéis de protagonismo mais ativo no meio intelectual e político. Eu estou falando sobre o Canadá, sobre a Nova Zelândia, o Havaí é parte dos Estados Unidos, mas, enfim, né, quase como se não fosse. No Canadá, por exemplo, é bastante comum, né, que em círculos mais progressistas, quem não é indígena é settler. Significa colono ou colonizador. Não importa se é descendente, né, de uma família branca que chegou ali há 300 anos atrás, né? Continua tendo essa referência de ser settler, de ser colono e colonizador. Aí eu pergunto para vocês, quem no Brasil acha que se aplicaria, né, chamar a população branca brasileira de colonizador, né? É óbvio que tem uma provocação aí, mas o ponto da Haraway é o fato de que, né, aonde isso ainda é visível, significa que essa relação não foi invisibilizada. É que no Brasil a questão, obviamente, foi invisibilizada para o senso comum, né? Para o senso comum, de uma maneira geral, existe um certo estranhamento com relação aos modos de vida dos povos indígenas, porque não se encaixam, né, nos modelos, na expectativa que as pessoas têm a respeito de como, dos modos de estar no mundo, né?
Mas o que acontece em países como o Canadá, por exemplo, é o fato de que, enfim, né, e a própria Haraway diz, ela é settler. Mas e aí? O que ela vai fazer a respeito disso? Apontar o dedo para ela e falar, você é settler, como acusação, resolve alguma coisa? E o ponto aí de quando a descolonização ela é teleológica, né, recorrentemente, né, a acusação é entendida como um desvelamento, ou seja, a acusação no sentido de você não estar entendendo para onde a história está indo. Né? E aí, no que diz respeito a quando essa teleologia não está presente, a acusação e a indignação não são suficientes. Porque quando alguém fala, não é possível que você não entenda isso, não é possível que você não se toca, isso pressupõe uma ordem moral transcendente. E no caso da descolonização não teleológica, essa ordem não existe. Então, o ponto aqui qual é? O ponto aqui é enfrentar as relações tortas herdadas pela história e transformá-las, reconstruir as relações de outras maneiras. Né? É óbvio que a acusação ela não passa a ser uma coisa irrelevante. É óbvio que a acusação é relevante. Né? O problema aí não é a acusação em si, né? A indignação, mas é a pressuposição de que existe uma ordem moral transcendente e que alguns estão dos lados dos bons e outros estão dos lados dos maus. Né? Essa própria dicotomia entre bom e mal é uma coisa que a Haraway ela rejeita de forma muito visceral, né? Porque isso é cristão demais para o pensamento dela. Né? Não tem nada a ver com ser bom ou ser mal. Tem a ver com promover relações que destroem a realidade e promover relações que reconstroem a realidade. Essa é a questão. E aqui, de deixar claro que raiva não é sinônimo de indignação, porque se você vê o pensamento do Schopenhauer, por exemplo, muito raramente ele está indignado, mas recorrentemente ele está com raiva. São coisas diferentes. Né? Agora deixa eu passar diretamente para a questão do materialismo sensível. Né? O materialismo sensível, a maneira como a Haraway pensa isso é o seguinte: quando os seres agenciam transformações na realidade, os seres têm que ser capazes de cultivar a capacidade de perceber e tomar em consideração as relações de constituição simbiótica entre os demais seres. Né? Então, o exemplo que a Anat Singh gosta de mencionar e que a própria Haraway também usa, diz respeito à agricultura, por exemplo. Para que uma planta cresça, a planta só consegue crescer estabelecendo redes variadas e densas de relações simbióticas com uma quantidade imensa de micro-organismos que estão no solo e com outras coisas, né? Água, luz, né? Nutrientes que vêm de outros lugares, etc. Então, a planta também é um holobionte que existe e que se constitui na realidade através de redes densas, né, de simbiose. Quando a gente pensa o agronegócio desconsidera completamente essas relações de simbiose, toma a planta como uma pequena máquina, como um esquema biológico que funciona como se fosse uma máquina e que pode ser reproduzido em escala industrial. É por isso que o agronegócio destrói o solo de maneira sistemática. Porque o agronegócio, o modelo do agronegócio, isso, né, é o que está por trás da ideia de plantation seno, né, que aí é pegar isso e expandir como uma escala maior, mas a ideia de agronegócio o problema do agronegócio é a sua incapacidade e a sua falta de vontade, ao mesmo tempo, de perceber que o que faz com que a vida na planta seja possível é uma quantidade imensa de relações simbióticas. Né? E o que a Haraway está falando é a única maneira de agenciar transformações na realidade que sejam efetivamente construtivas e responsivas, que tenham a responsabilidade, capacidade de reação, como ela fala, são os agenciamentos de transformação na realidade que tomam em consideração essas relações simbióticas. Né? Ou seja, ela está dizendo o seguinte, a maneira como o pensamento, e isso volta um pouco com essa transcendência e da imanência, né? Porque o que a ciência costuma fazer, de uma maneira geral, é saltos imensos de abstração conceitual que não tomam em consideração
as imensas quantidades de relações simbióticas que possibilitam a existência de cada degrau do salto transcendente. O exemplo, talvez o exemplo mais dramático, é a maneira como a molécula de carbono e o aquecimento do planeta inteiro estão relacionados. Ou seja, a ciência do clima, a climatologia consegue dar um salto da molécula de carbono para a temperatura média do planeta, e é um salto imediato. Como se não tivesse absolutamente nada entre a molécula do carbono, como gás do efeito estufa, e o aquecimento do planeta. O que acontece é que a ciência faz isso de maneira sistemática, mas faz isso sempre rompendo, né, ou as relações simbióticas, ou a capacidade de perceber como os contextos são densos, as relações dos contextos são densos. Né? Então, daí essa ideia importante de materialismo sensível. O materialismo sensível é um materialismo capaz de perceber essas relações e capaz de agenciar transformações na realidade que efetivamente tomem essas relações em conta. A agrobiologia, por exemplo, né, a agroecologia, né, é uma forma de pensar produção de alimento em contextos em que essas relações simbióticas estão presentes em funcionamento. Então, isso são, talvez, exemplos para a gente entender isso. Agora, o que isso tem a ver com a questão dos índios? Né? E aí, por que o Viveiros de Castro falou que o animismo é a única forma de materialismo sensível? Né? O que significa isso para os povos ameríndios, por exemplo, né? Que são, talvez, dentro da literatura antropológica, é o que tem um peso forte, né? De uma atração gravitacional conceitual forte nessas discussões dos povos ameríndios. O que isso tem a ver para os povos ameríndios? Né? Como é que os povos ameríndios lidam com a questão do materialismo sensível? Eu acabei de falar da ciência, né, que salta a molécula do carbono para a mudança climática, como se não tivesse nada no meio do caminho. Né? E os povos ameríndios, como é que eles fazem isso? Né? Bom, fundamentalmente, isso é parte da própria maneira como, né, a ontologia, ou seja, o mundo, a constituição do mundo é dada para esses povos ameríndios. Né? Uma expressão que eu gosto de utilizar, mas que pode ser um pouco obscura, é que o materialismo sensível ele é um precipitado da arquitetura ontológica dos povos ameríndios. O que significa isso? Significa o seguinte: imagina, né, uma determinada situação, um contexto etnográfico, né, em que, ou uma descrição etnográfica, em que você percebe toda a preocupação que existe no que diz respeito a relações de predação, como, por exemplo, a caça. A gente lê nas etnografias, né, e a Karen e o Renato podem falar para a gente com muito mais detalhe e autoridade, mas a gente lê nas etnografias a preocupação que existe com relação à caça. Né? Por que existe preocupação com relação à caça? Porque, em termos ontológicos, aquele animal que vai ser consumido, ele é igual a mim, em termos enfim, né, para usar aquela ideia do animismo antigo, a interioridade, né, o papel a condição de subjetividade, aquele animal é tão pessoa no mundo quanto eu, tem capacidade de entender a realidade de maneira tão complexa quanto eu, tem uma cultura que é tão complexa quanto a minha, de modo que, se existe alguma coisa que eu poderia chamar de humano, aquele animal também tem. O que ele não tem é um corpo igual ao meu, mas ele tem tudo que eu tenho. De modo que, se eu vou matar aquele animal para comer, tem uma série de perigos aí. Um dos perigos é o canibalismo. Eu estou comendo alguém que é tão humano quanto eu. Né? Então, distintos povos ameríndios têm tecnologias xamânicas para lidar com esse problema, mas esse é um problema real. Né? A mesma coisa acontece na relação com outros seres. Então, os vegetais mais importantes para alguns povos, a amplitude de aplicação disso varia, né, se eu entendo bem, entre etnias. Né? Mas eu não corto uma árvore simplesmente porque ela é inconveniente. Né? Ou eu não... a ideia de mudar o curso de um rio
é impensável, né? Não só porque é tecnicamente difícil, mas porque o rio é uma entidade importante, né? Então, assim, se todos os seres são entidades que existem em igualdade ontológica comigo, a minha relação com os seres ela é política. E o Verde Castro desenvolve isso de maneira sensacional, né? Todas as relações passam a ser políticas. Tudo é social. Natureza não existe. Tudo é social. E se tudo é social, tudo é complicado. E se tudo é político, efetivamente tudo é complicado. Isso gera uma série de amarras. Está tudo amarrado. A realidade ela tem uma densidade contextual que é muito grande, muito forte. A liberdade de ação é muito menor, né? Ou seja, quando eu digo que a liberdade de ação é muito menor, eu estou querendo dizer que, né, para um pecuarista, né, pegar, né, contratar um exército de pessoas com serras elétricas para derrubar a floresta em escala industrial é um problema logístico. Significa ter tempo, dinheiro e organizar as pessoas, né? Só um problema logístico. Para o povo indígena, isso é um problema político da mais importante dimensão, né? Porque as pessoas entendem que a sua própria existência acontece em relações de constituição mútua, né? E aí as tecnologias xamânicas, né, e outras formas de interação com a realidade são variáveis. Mas quando eu digo que, né, o materialismo sensível nos povos indígenas ele é um precipitado, quase do sentido químico mesmo, é um precipitado da arquitetura ontológica desses povos, né? E agora, o que significa isso para os povos não ameríndios? Eu acabei de mencionar, né, a questão do pecuarista, mas mesmo se a gente pensar em quem quer cuidar do meio ambiente, vamos pensar nos ecologistas, vamos pensar os meus colegas do Instituto do Mar da Unifesp, são todos ecologistas, né? Como é que um ecologista, um cientista ecólogo pensa em cuidar da natureza? Qual é o ponto aí? O ponto é, primeiro, é preciso uma abordagem epistemológica para poder descrever as relações de causalidade, causa e efeitos que acontecem no mundo da natureza. O problema é que é muito difícil fazer isso, então, em geral, é monodimensional, é monocausal. A ciência recorrentemente acha uma causa para um efeito, quando a gente sabe que as coisas não acontecem uma por vez, e, em geral, uma coisa tem várias causas ao mesmo tempo, mas, enfim, é uma limitação da cognição humana e uma limitação da metodologia científica, então, recorrentemente, a descrição científica é monocausal. Estabelecidas as causalidades, para que isso vire cuidado, isso tem que virar política pública. Então, você tem lá um trabalho, né, do cientista conseguir convencer o legislador a desenhar, né, uma peça de legislação que possa refletir o conhecimento científico. O mundo da política e da ciência não tem compatibilidade fácil, né, a despeito do que pensam os cientistas, mas não tem essa compatibilidade fácil. Então, é um esforço tremendo transformar o conhecimento científico em legislação. Ainda se isso sobreviver ao debate legislativo, falta a aplicação, as infraestruturas de aplicação, que recorrentemente são ineficazes. Então, o que isso gera? Gera a Amazônia hoje, né, por exemplo, quem estuda ecologia percebe que nunca na história da Amazônia houve tanta pesquisa sobre o bioma amazônico. A quantidade de ciência que se produz na Amazônia hoje é monumental, né? Tem muitas equipes científicas trabalhando na Amazônia, como nunca houve na história. A gente pensa a Amazônia hoje de um jeito que não se pensava há 20 anos. A gente sabe que a Amazônia consome todo o oxigênio que produz, que não é o pulmão do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Amazônia produz 8 vezes mais vapor de água por quilômetro quadrado do que o mar, por exemplo. Portanto, a Amazônia regula a troca de umidade, né, os ciclos de umidade de todo o hemisfério sul e de grande parte do hemisfério norte também, né? A gente sabe isso e não sabia há 20 anos atrás, né? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que nunca houve tanta ciência na Amazônia, a Amazônia está sendo devastada, uma velocidade imensa. Então, assim, a mesma civilização, o mesmo povo, ainda que não sejam os mesmos indivíduos, né? Mas do ponto de vista de alguém como Davi Copenaua, ou dos líderes indígenas, né, a mesma civilização branca que estuda tanto a Amazônia não é capaz de proteger a Amazônia. E por que não é capaz de proteger? Porque o cuidado não é um precipitado da arquitetura ontológica, né? O cuidado é um esforço hercúleo e recorrentemente ineficaz, né? Então, é por essa razão que eu acho, né,
que o pensamento indígena é tão proeminente, né, nessas discussões a respeito do o que fazer, né, para onde o futuro vai. A grande questão aqui, né, essa questão é uma questão que está longe de ser elementar, é que existem inércias de todos os tipos, né, inércias infraestruturais, existem inércias cognitivas, inércias biológicas, epistemológicas, e a gente não vai virar índio, né? A gente, obviamente, não vai virar índio, mas os modos de existência dos povos indígenas são muito claramente o ideal, né, de relação entre uma certa compreensão da ontologia da realidade em termos dos seus pressupostos de existência, né, e a maneira como isso se transforma em cuidado efetivo, né? Então, assim, é muito difícil pensar isso dentro da universidade. Vocês estão aí na USP, pensa na Escola Politécnica, por exemplo, né? Pensa na FEA, na economia, né? E vê que abertura para diálogo tem nesses lugares, para pensar assim. Mas é aí que a dona Haraway é tão fundamental, porque, na minha compreensão, o materialismo sensível, a maneira como ela elabora conceitualmente o materialismo sensível, está profundamente conectada, potencialmente conectado com a ontologia dos povos ameríndios, mas, ao mesmo tempo, ela está agenciando os conceitos da própria biologia, ou seja, são conceitos que surgem dentro do meio universitário. Portanto, a possibilidade de estabelecimento de pontes e de uma fertilização cruzada que permita a constituição de narrativas que possam ser transformadoras é muito grande. Então, eu acho que o papel da Haraway é realmente fundamental, né? E como tem se mostrado, né? Porque efetivamente, né, tem muita gente falando sobre as ideias da Haraway, não só dela, né? Mas os diálogos dela com, por exemplo, a Anna Tsing, os diálogos dela com a Isabel Stengers, os diálogos dela com Latour, que fluem assim, com um pouco mais de turbulência, mas que existem também, né? Como gente como Tim Ingold. Então, assim, existe um movimento, a coisa está se adensando, né? Para onde a coisa vai é que está para ser visto, mas o fato é que nós, aqui entre nós, a gente não vai ficar parado olhando, né? A gente tem que estar especulando e performando essas coisas no mundo. É isso, pessoal. Enfim, não sei se fez algum sentido para vocês, né? A gente pode conversar um pouco aí no resto de tempo que a gente tem na aula. Oh, super obrigado, Enzo. Obrigado mesmo. Não, foi ótimo, Renzo. A gente que agradece você que deu praticamente 2 aulas, né? Obrigada a paciência. Uma foi um ensaio, né? E desculpa, porque aqui, a hora que eu comecei a gravar, caiu também a internet. Então, hoje, estamos no meio do cataclismo do dilúvio. Não, mas eu queria só comentar de... Tem umas perguntas aqui que eu já estou vendo. Achei muito legal você retomar essa ideia do materialismo sensível, né? E que eu lembrei, bom, que o materialismo sensível, no fundo, é um materialismo que finalmente trata de uma maneira sensível a própria matéria, né? Porque grande parte do materialismo, no fundo, dá a matéria de barato, né? Então, não se pergunta sobre o que as coisas são feitas, né? Como que elas são agenciadas, né? E isso é muito importante no trabalho da dona Haraway, né? Como você mostrou, que está pensando na composição da vida, né? Nessa compostagem, né? Que é uma composição, que é uma compostagem. E é muito legal a gente ver como que ela vai trazer toda essa reflexão teórica que ela faz quando ela chega no capítulo 8, né, das histórias de Camila, que ela vai propor uma ficção a partir de um mundo devastado, né, como ela diz, a arte de viver, que é uma coisa da Anna Tsing, né, a arte de viver no mundo devastado. Ela vai mostrar uma ficção científica que joga para 2050 como que
as pessoas que conseguem ficar e, de alguma maneira, sobreviver, elas se tornam composteiras, né? Inclusive, isso tem a ver com a própria constituição das pessoas. Isso pressupõe, por exemplo, que ela fala, né, abrir mão de uma ideia de reprodução de espécie e de reprodução, porque essas duas coisas estão imbricadas, né? Então ela vai falar em pessoas que passam a existir a partir de uma simbiose de um animal simbionte, né? E aí como elas recriam o mundo a partir, né, um mundo que está devastado com a extinção e tal, como recriar o mundo através dessa compostagem, né? Que é um jeito de criar, né, de trabalhar com os materiais eles mesmos e não com uma ideia abstrata também de matéria. Então, muito legal essa aproximação que você faz entre o materialismo sensível e também os animismos, perspectivismos e outras propriedades do pensamento indígena, né? Ô, Renato, deixa eu fazer um comentário rápido, né? Isso que você falou é importante. E tem uma coisa que, uma expressão que ela usa de maneira recorrente no livro, inclusive, enfim, a história das Camilles, né? O último capítulo é um exercício de materialização disso, mas ela fala que o importante é viver e morrer bem em relações multiespécie. E sim, isso é repetido muitas vezes. Viver e morrer bem em relações multiespécie. E aí, assim, ela tem coragem de falar isso, né? Que a gente precisa aprender a morrer bem, porque se não é uma coisa tranquila de escutar, né? Tem que aprender a morrer, né? Mas, se a gente for parar para pensar, essa ideia de que tudo existe em relações ecológicas, né? O pensamento iluminista, né, europeu, ele coloca o ser humano como acima e fora das relações ecológicas. E a gente aprende isso quando a gente escuta a ideia, por exemplo, de que o ser humano não tem predador, está no topo da cadeia, né, alimentar, etc, etc. E aí isso é uma provocação possível, né? Bom, enfim, talvez, né, o coronavírus nos mostre que era tudo uma ilusão, né? A ideia de que a gente não tem predador é uma ilusão, porque obviamente o coronavírus é um predador, né? Sim. Talvez uma probabilidade de que existam vários predadores, não só um grande, como os próprios ecólogos têm dito, né? A vacina não é a solução, a vacina é o paliativo, a solução é a recomposição dos ecossistemas, e ninguém está falando disso, né? Está todo mundo achando que a vacina vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é recompor os ecossistemas, né? Para que o coronavírus tenha os seus predadores, né? E que as coisas entrem em equilíbrio. Mas o ponto aqui é que talvez seja importante para o ser humano, em termos filosóficos, considerar com muita seriedade de que nós temos predadores e precisamos ter predadores, porque nós somos parte de relações ecológicas e a predação é uma delas. É muito difícil de pensar isso, muito difícil, né? E a Haraway, assim, ela é muito didática, né? Então ela fala viver e morrer bem, e na história da Camille não tem nenhum tipo de grande tragédia, né? Ela está fazendo a população do planeta cair, porque, né? Sim, obviamente. Isso é uma questão importante nela, né? Isso. Ela já, no outro texto que a gente leu, ela já falava disso. Nessa questão da natalidade, ela é super, assim, central, embora eu acho que é uma discussão difícil de fazer, assim, né? Porque não é evidente, sem consequência, colocar esse slogan, né? Fazer parentesco e não bebês. Uma outra autora que também, enfim, se insinua um pouco nesse debate, mas eu acho que não adentra nisso, é a Povinelli. Ela menciona isso numa dessas palestras que ela dá, mas ela logo, enfim, desloca o foco da fala dela para emendar outra coisa. Mas eu acho que é interessante, queria aproveitar o gancho, porque é o próprio título, né, do livro, né, Fazer Parentesco no Tuluceno.
E aí essa noção de parentesco dela, acho que tá diretamente, tem tudo a ver com essa discussão que você fez super bem sobre o materialismo sensível, né? Enfim, que noção de relação é essa, baseada nessas transformações, nessa trama, digamos, né? Simbiogênese, que muda completamente o foco da relação, né? Enfim, essa coisa esse exemplo que você deu da composição humana pelas bactérias é uma coisa incrível, né? Eu sabia que tinha esse dado de que mais de 90%, uma coisa assim, né, do corpo humano era composto por bactérias, mas eu não tinha, enfim, nunca tinha ouvido sobre de estender essa composição, essa compostagem para o próprio pensamento. Isso é absolutamente incrível, né, de pensar o pensamento como um produto, um resultado emergente dessa composição, né, do humano como holobionte. Eu acho que isso é, de fato, assim, muito, enfim, radical mesmo, enquanto transformação. Agora, a coisa do parentesco, só para voltar no negócio da Camille, que o Renato falou, né, essa diferença entre reprodução da espécie, porque no limite, todas as políticas, enfim, economia, quando são bem-sucedidas, elas são natalistas, né? Tipo, isso se mede com crescimento populacional. Então, uma política que dá certo, uma política que tira da pobreza, de inclusão, elas são políticas natalistas, né? Quando você não tem esse critério, é como se, de fato, alguma coisa estivesse dando errado. E aí, tirar esse critério, né, assim, esse parâmetro para a gente, que é absolutamente central, né? Isso que, enfim, a gente está chegando num ponto em que as previsões para 2100 é de, eu já nem sei a conta, mas enfim, 15 bilhões de pessoas, né? Uma coisa de fato. E isso tem a ver também com a indústria, né? Com a indústria de alimentos e toda a discussão de que a gente precisa crescer. Que a gente precisa crescer. O imperativo do crescimento, né? Enfim, a Stan Getz fala super bem sobre isso no tempo das catástrofes, e aí o agronegócio e a indústria farmacêutica estão de mãos dadas, né? Isso que você falou que a vacina não é solução, de fato não é, porque a mesma indústria do agronegócio é a indústria farmacêutica, então eles fazem o vírus, eles produzem a ecologia viral e produzem o remédio para o vírus que eles mesmos criaram, então é isso. Mas a indústria farmacêutica é isso, ela produz doença, para que as pessoas consumam. E ninguém... Nossa, o Brasil é um dos maiores consumidores, né, de quantidade de remédio que as pessoas tomam, né? E muitas dessas comorbidades que tem a ver com a questão dessa pandemia agora tem a ver com isso. Que você vai tomando uma coisa, vai produzindo uma outra coisa, e aí você, no fundo, somos pessoas, a gente é mantido por um coquetel de remédios, né? E aí quando vem uma pandemia dessa, dá esse resultado, né? Renato, deixa eu aproveitar que você mencionou isso, mencionar para os alunos que estão aqui, né, que essa ideia de que, né, a gente se constitui nas relações e que o materialismo sensível significa, dentre outras coisas, né, a gente ser capaz, né, de desenvolver a possibilidade, né, de perceber, né, de ser capaz de agir sobre essas relações. Eu tenho colegas que trabalham na área de ecologia com o que eles chamam de toxicologia, né? Ou seja, eles estudam poluição, fundamentalmente. E alguns deles estudam como a poluição marítima afeta os peixes, né? Mas, particularmente, a poluição que é os remédios que os humanos tomam. Sim. E que o corpo não absorve completamente e que é eliminado pela urina, e que o tratamento de esgoto, que quando é feito é ineficaz para tirar esses compostos, isso tudo é jogado na água do mar, e aí você tem, né, a biologia marinha toda tomando remédio junto com a gente. Né? E aí, assim, a quantidade de analgésico que é despejada no mar o tempo inteiro é tão grande. Ou seja, os principais são analgésico de tudo quanto é tipo, remédios psiquiátricos de tudo quanto é tipo também,
enfim, né, hormônios ligados à medicação anticonceptiva, né, que também são ligadas. E um colega meu fez uma coleta de amostra de água na quarta-feira de cinzas e detectou uma concentração enorme de cocaína na água. Agora, o que está... a concentração de cocaína era maior do que de cafeína. E olha só, tem cafeína, inclusive, em analgésico, né? Você compra lá uma aspirina um pouco mais forte, tem cafeína ali, né? Mas naquele não foi dia em que ele Santos, Foi em Santos. Foi em Santos, né? Eu vi essa pesquisa. Pois Quantidade mas... inacreditável de ibuprofeno, né? Uma coisa assim. Agora, porque a gente não pode, a gente costuma descartar também os remédios vencidos. Só que a gente não pode descartar de qualquer jeito. Teve um amigo que me falou, você tem que levar numa farmácia e pedir para os caras darem um fim no remédio. Porque mas essas coisas são metabolizadas, né? Eu acho que jogar no lixo, tu volta para... Mas ainda assim, se um dia a gente for efetivamente desenhar uma infraestrutura que toma essas relações em consideração, a gente vai ter que tirar isso tudo da água antes de jogar ela no mar. E assim, o que está documentado no que diz respeito à biologia dos peixes né, às vezes, medicação contraceptiva faz com que alguns peixes mudem de sexo, né? Isso é uma das coisas, mas o principal é que medicação psiquiátrica faz com que os peixes assumam riscos que eles não assumiam antes, o que significa eles chegam muito mais próximos dos predadores. Eles estão ali todo relaxadão, né? E se aproximam demais dos predadores. Mas isso significa que pode causar um desbalanço biológico no sentido de eles serem predados com muito mais intensidade do que o normal, porque eles estão, né, meio que grogues com a quantidade de benzodiazepínico no corpo deles, eles se aproximam demais dos predadores, etc. Enfim, você percebe que quando a gente pensa... Porque a gente tem um outro lance em nós, quando a gente pensa, a gente lê a Haraway e acha que é tudo uma questão de eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Também. Mas nós temos que mudar nossas infraestruturas. Nós temos que tratar a água diferente. Nós temos que gerar eletricidade diferente. É um lance, ou seja, envolve um bocado de engenharia materializar isso que a Haraway está falando, ou então, né, um redesenho da sociedade completamente tudo feito de bambu. Enfim, né? Como a gente vai resolver isso é outra questão. Fiquemos com problema, né? Acho que tinham perguntas também. Você falou da Vênus. Da Vênus. Vênus, se você puder falar na câmera. Oi, gente, tudo bom? Oi, gente. Deixa eu ver se eu apareço. Peraí. Minha câmera tá ligada? Tá. Apareceu agora. Boa noite. É que quando ele falou, o Renzo falou sobre a questão da não acusação, porque traz essa coisa da moral teleológica. Eu lembro que porque eu não lembro exatamente os termos, então eu posso estar falando alguma besteira. Mas eu lembro que a Stan Getz, no começo daquele livro que a gente leu no semestre, no Tempo da Catástrofe, também fala algo nesse sentido. E aí agora, e eu não tinha entendido muito bem, tanto que eu acho que eu fiz exatamente o que ela estava fazendo para não fazer. Porque quando ela falou isso, eu pensei, uma social-democrata, não sei o quê, eu não conhecia nada da Stan Getz. Então eu estava colocando ela do outro lado da história, eu estava colocando ela do lado dos que vão... então. Eu estava cometendo um erro enorme. Eu estava cometendo justamente contra o que ela estava criticando, né? De dividir as pessoas. Social-democrata não serve, cai fora. Mas... E aí eu queria saber se tem a questão do que ela fala de não apontar... Era alguma coisa no sentido de não apontar o dedo para os responsáveis. Era alguma coisa assim que eu acho que ela falou. E aí eu queria saber se ela estava fazendo esse diálogo com a Haraway, porque para mim pareciam coisas muito parecidas. Acho que... Gente, acho que vocês dois conseguem responder isso melhor que eu, né? A Stan Getz e a Haraway têm um diálogo muito forte mesmo, né? Você está falando por conta dessa ideia de responsibility, a capacidade, né? O que ela está dizendo, a gente não deve se colocar, isso. Eu acho que era esse o termo, né?
no tempo das catástrofes, a gente nunca deve se colocar no lugar dos nossos responsáveis. Do tipo, ai, mas imagina se você estivesse no lugar do Dória, o que você faria? Você não faria a mesma coisa? Ela fala, é isso que você não deve fazer, né? Você não deve se colocar no lugar, justamente porque a responsabilidade também está distribuída. E também porque você não precisa se colocar no lugar do poder. Ela está colocando a possibilidade de você ficar, você, você poder ver de um outro ponto de vista que não é necessariamente aquele do poder mesmo. E Eu acho que ela recusa total. isso até, né, Rê? Assim, de você, né, identificar o lugar dos responsáveis, é porque é uma figura do discurso também, né? Ela fala do responsável, vai falar da ciência com C maiúsculo e tal. E aí é outro sentido de responsabilidade, eu acho totalmente diferente aqui, porque os responsáveis querem ser responsáveis, né? E tem esse discurso de justamente dizer, o Dória, no caso, é um exemplo maravilhoso, né? Eu vou trazer a vacina do Brasil, né? Aquela coisa assim, eu sou o responsável por tirar o Brasil da pandemia, não sei o E quê. ainda falou E que está aí, aberto para. Ele falou, né, que quem quem quiser quiser vem, vem, né? não vamos negar para ninguém. Vamos começar Exatamente. no mês Essa que coisa vem. de querer colocar, de assumir essa responsabilidade, mas evidentemente isso ela coloca, ela cria essa ideia, né, dos responsáveis de uma forma crítica, e aí ela diz, bom, o que a gente faz é não aceitar se colocar no lugar deles, porque a lógica toda é essa, né, tipo, imagina você no meu lugar, eu que sou o Dória aqui, tirando o Brasil da pandemia, e ela diz, tudo que a gente vai fazer, não deve fazer, ter empatia, né, nesse sentido, de Mas achar a gente que... vai no Marapuca, né? Exatamente, Eu entendi tudo errado, mas então, eu não tinha entendido justamente essa Não, parte do ter empatia que ela abordava. e o responsibility, né? Capacidade das respostas da Harvard, aí eu acho que está próximo do que a Stanger está propondo, que é bom, justamente porque eu não me coloco no lugar dos nossos responsáveis, que eu também tenho que ter capacidade de responder a isso, a essa crise que a gente está vivendo. Também não é só esperar, né, de quem está nos postos de poder, né? Mas a gente tem que saber responder. A gente está vivendo uma crise sem precedentes, então a gente também tem que saber responder a isso, né? Aliás, se a gente for pensar, né, trazendo o Foucault um pouco para a discussão aqui, né, própria organização estatal, né, já implica uma certa recusa a essa habilidade de responder, pelo simples fato, né, de que a ideia de que você consegue canalizar todos os problemas importantes, né, por uma estrutura decisória centralizada em algum lugar, implica que aquelas relações constitutivas já se romperam ou foram ignoradas, né, de alguma maneira. Então, assim, que isso funciona tanto, né, para aquilo que eu falei do trabalho da ciência, que necessariamente descontextualiza, como o trabalho do Estado, né? Porque o seu Estado não tem capilaridade para chegar em todas as instâncias em que as relações acontecem. É daí que o biopoder é tão importante. Você precisa compor e domesticar os corpos para que eles joguem o jogo do Estado. Uhum. E nem assim a coisa é eficaz, na maioria das vezes. Né? Então, é nesse sentido que é tão frequente, né, que você tenha autores desse grupo, né, que a gente discute, que estejam alinhados com ideias anarquistas, né, porque Sim. né, o próprio Conselho de Estado implica de uma certa, inclusive o anarquismo ameríndio, né, porque a noção de Estado implica uma certa irresponsabilidade no sentido da Harvard. Né? Sim. Mas eu acho que é Alô? isso mesmo, Marcelo. Essa alternativa é infernal, né? Porque os nossos responsáveis estão colocando para a gente toda vez as alternativas infernais. Ou acontece isso, né? Ou a gente deixa o comércio todo aberto e não toma muitas precauções, ou a economia do país vai cair. Mas será que não dá para pensar em outras coisas? A gente não tem capacidade de dar outras respostas que não seja isso ou aquilo, né? Duas
coisas extremas. Então, acho que é nesse sentido mesmo. A Lúcia está perguntando se tem previsão para a tradução para o português. Tem a tradução do espanhol, né? Não sei que texto que... A gente circulou. O seu espanhol. E para o português, como que é a história? A história, a Ubu não está trabalhando nesse, né? Cara, parece que está com problema de direitos autorais, porque parece que tem alguns textos que já foram publicados em outros livros, e aí tem um enrosco de direitos autorais. Mas é uma pena, porque esse livro é importantíssimo, né? Pois é. Tem essa coisa do making, do not babies, que é uma questão, essa questão da reprodução, essa crítica a uma ideia de parentesco igual reprodução barra genealogia, é uma coisa que já está lá atrás, né, na Donna Haraway, desde os ciborgues, né, que ela vai falar, o ciborgue ele não se reproduz, ele se regenera, né? Então um pouco essa ideia de que você tem outras maneiras de fazer parentesco, né? E que essa coisa dessa fixação, né, numa reprodução específica, ela é justamente uma das coisas que faz com que a gente deixe de olhar para essas relações muito específicas, né? Que também podem ser ativadas. Não, é super legal isso no capítulo final, né? Nesse exercício de especulação das Camille, né? Que ela pensa esse parentesco com as espécies companheiras, né? Com esses animais simbiontes. E aí a escolha desses animais também não é aleatória, né? Eu acho interessante que ela diz que as pessoas, enfim, no começo priorizavam as espécies migratórias e em risco de extinção, digamos assim, ameaçadas, né? E aí é legal que o modo como essas composições também são feitas, que de certa forma é um parentesco que também tem esse efeito de regeneração, de cura, de certa forma, né? Porque são esses encontros que esse parentesco busca promover, mas aí também, justamente, essa coisa que o Renzo frisou, né? São relações que também não são inocentes, né? E aí ela mostra todo um cenário que também tem os seus atritos, quer dizer, não é livre disso, embora ela não fale de morte exatamente, né? Nesse último capítulo, ela fala de dissidência, né? De pessoas que vão embora dessas comunidades, enfim, eu acho interessante que isso também convive com um modo de fazer parentesco, digamos, específico, né? Tem bebês, só que esses bebês são gerados de forma muito específica, quer dizer, em contextos particulares, mas não heteronormativos também, né? Isso é legal. Muda completamente todas as configurações, mesmo da reprodução humana e a coisa da reprodução com os animais companheiros, né? E o que você falou antes, uma coisa interessante, que toda política pública que tem sucesso, de certa forma, né, implica crescimento demográfico. Se essa lógica do crescimento é um ponto importante, né, mas assim, é difícil, nesse sentido de staying with the trouble, né, de ficar com um problema, é difícil, inclusive, da gente reconhecer o quanto isso está enraizado no nosso próprio modo de existência, né? Porque, por exemplo, não tem razão nenhuma para você achar que a coisa mais natural do mundo é que daqui a 2 anos exista um modelo novo de computador que seja mais poderoso que o seu é agora, ou que exista um modelo novo de iPhone que faça coisas que o seu agora não faz. Não tem nada de natural, nem de normal, nem nada disso. Isso é uma lógica inflacionária que faz com que a gente não faça quem com a tecnologia. Esse é o ponto, né? A relação de parentesco não precisa ser com outros seres vivos, pode ser com esquemas técnicos também. Exato. Porque a gente faz isso com esquemas técnicos o tempo inteiro. Mas essa expansão, esse desenvolvimentismo tecnológico, que grande parte do tempo isso é só estético, né? Enfim, né? Não tem nenhuma função real, acaba fazendo com que a nossa relação com as coisas seja absolutamente
superficial e irresponsável, né? Os aparelhos de celular passam pela nossa vida, os computadores passam pela nossa vida, né? Os carros passam pela nossa vida, como se, né? Isso tem coisas do Zizek falando disso, né? Do Latour, eles mencionaram essas coisas, né? O Zizek falou uma vez, eu não sei se foi o Zizek ou o Latour, um dos dois falou que, na verdade, a gente devia desenvolver amor incondicional pelas máquinas também. Só quando a gente tiver amor incondicional pelas máquinas, a gente vai parar de jogar elas fora o tempo inteiro, né? Exato. Mas essa lógica está tão enraizada, né, nas relações que organizam o nosso mundo, né? Como a gente vai pensar nisso, né? Você percebe o quão fácil para a gente é criticar o agronegócio e quão difícil é criticar o agronegócio dos computadores. E tem acho que um dos últimos capítulos, acho que é o penúltimo capítulo do livro da Elizabeth Povinelli, o Geontologist, que ela vai fazer uma discussão sobre mídia digital e tal, como os australianos estão usando isso, os aborígenes e tal, mas aí ela vai para uma coisa, a gente acha que o digital ele é imaterial, que acho que tem tudo a ver com essa coisa do materialismo insensível. A gente acha que a gente está no mundo imaterial, só que para ter sinal de internet, para ter celular, tudo isso tem uma matéria-prima que tem um própria custo, nuvem, né? que tem um extrativismo, que tem um impacto material. Tem aquele filme sobre a internet do Herzog, que está na Netflix. Não sei se vocês viram, que ele vai fazer uma história da internet e ele termina com pessoas que têm que viver absolutamente afastadas, porque elas desenvolveram uma incompatibilidade com as ondas da internet. Então elas não podem voltar a viver nos lugares. Sério? Hoje em dia eu acho que elas já não podem viver em lugar nenhum, né? Porque todo lugar tem internet. Mas existe isso. Pessoas cujo corpo reage de maneira adversa às ondas da internet. Então, isso também é matéria, né? E a gente abstrai a matéria a todo momento, né? O lance da nuvem é incrível, né? Porque, assim, quando você tem um computador na sua casa, você não tem infraestrutura nenhuma para manter computador em condições ideais técnicas. Então, assim, teu notebook está passando um calor desgraçado aí, né? E os engenheiros vão dizer, isso é ruim para a máquina e tal. Aí você fala, não, vou fazer o seguinte, em vez de comprar um computador com um disco rígido maior, eu vou botar na nuvem. A hora que você bota na nuvem, a nuvem é um disco rígido de outra pessoa em outro lugar. Só que aí, nas condições ideais, significa que cada arquivo seu é copiado 3 vezes. Nossa. É por isso que nunca some. E cada arquivo seu está dentro de um prédio que tem um ar-condicionado monumentalmente forte. A Ou nuvem seja, não é nuvem. se diz hoje que a nuvem consome 2% de toda a energia elétrica gerada no planeta hoje. E que isso pode subir até 8%. Ou seja, as grandes infraestruturas de dados consomem 2% de toda a energia do planeta hoje. Isso a coisa está aumentando. Né? Então, assim, é impressionante que o símbolo da nuvem parece que a coisa foi para lugar nenhum. Né? Evaporou. A gente criou o imaterial, né? Até eu não sei se é a própria Stanger que faz uma crítica à ideia de trabalho, como que é os trabalhadores do imaterial do Negri e do Hardist, que eles falam, mas na verdade não, ela fala, tá tudo aqui, Ela mesma. não é imaterial, né? A gente esquece a matéria, né? A gente perde os vínculos. Pois é. Questões, gente, mais dúvidas. Graham Murdoch, que eu não conheço. Eu tenho uma dúvida, na verdade é mais uma questão, enfim,
ignorância barra curiosidade, porque você falou da coisa da descolonização, da descolonização não teleológica e tal, mas eu, enfim, não sei se li muito rápido, mas eu não lembro dela, me parece que ela fraseia essa questão da descolonização de uma forma muito diferente de vários autores, né? E aí eu não sei se isso é uma coisa específica também, enfim, o fato disso, nos Estados Unidos, esse debate se dá por um outro arcabouço conceitual do que esse, sei lá, dos movimentos de descolonização, tal como a gente vê por aqui, América Latina e tal, quer dizer, você fez o esforço todo justamente de juntar esses dois debates, né, justamente, acho que para dar né, potência local, enfim, aterrar o debate para as nossas pautas. Mas, enfim, como que isso você que é familiarizado com a academia americana tal, como que é essa discussão da descolonização lá? Olha, é muito interessante isso, é realmente muito interessante, inclusive pela quantidade de campos minados, né, a dificuldade de trabalhar isso. Então, quando no dia do enterro do George Floyd, houve uma grande quantidade de associações científicas ligadas ao que eles chamam de STEM, né? STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Então, é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou seja, são ciências duras, né? Então, uma grande quantidade de associações científicas ligadas às exatas publicaram declarações dizendo que era preciso que a academia uma descolonização da academia. Como é que era entendida a descolonização da academia? É muito interessante isso, né? Porque é completamente diferente da maneira como a antropologia brasileira pensa a descolonização da academia, né? Porque para eles a descolonização da academia significava ter negros e mulheres em igualdade de vagas e postos. Isso é óbvio que não tem nada que seja problemático nisso, né? A questão simples ou seja, isso é uma agenda real, né? A minha universidade está discutindo a eleição de reitor agora, e isso é fundamentalmente um dos temas da discussão da eleição de reitor, né? Racismo institucional, como isso está no DNA da instituição e como é que isso vai mudar. Mas o ponto é chamar isso de descolonização, né? Porque, veja só, quando a gente olha, o que a gente chama de cultura afro-brasileira é muito diferente do que o que se considera a cultura afro-americana, do que diz respeito às tradições culturais que estão ligadas aí. A cultura afro-americana tem uma raiz protestante, ou seja, é o sul batista dos Estados Unidos. New Orleans e a Louisiana, onde você efetivamente tem uma população de colonização francesa e tem práticas religiosas ali ligadas a um voodoo haitiano, outras coisas, isso simplesmente está fora do mapa mental norte-americano. Uma vez eu discuti isso com uma estudante negra da Louisiana, eu falei, eu tenho muito interesse em entender o lance do voodoo na Louisiana. Ela ficou irritadíssima comigo, porque ela era batista, a família era batista, isso não tinha no sul. Não pode falar na questão da religiosidade africana, de origem africana no sul dos Estados Unidos, porque lá todo mundo é batista, e de um protestantismo, a cultura. Então você percebe, quando você fala descolonização, o que significa isso, descolonização? Porque para a gente, descolonizar a academia significa ter espaço para a gente, como o Davi Copenau está na Academia Brasileira de Ciência, não porque ele é índio e índio precisa ter cota, é porque ele tem uma visão absolutamente diferente do que diz respeito às dimensões ontológicas da existência. Então, a Haraway, o problema dela com a essencialização das identidades é antigo, isso já está no Manifesto Cyborg, a própria questão de gênero ali, tanto é assim que ela muito tempo foi identificada como parte do movimento pós-identitário, um dos pensadores do movimento pós-identitário, e sempre teve muito problema com tanto movimentos políticos de identidade racial e de gênero. Então, mas eu acho que o que eu achei interessante nesse livro foi ela adotar essa terminologia de
identificar os não indígenas como settlers, né? Isso me pareceu forte, porque isso é meio que senso comum no Canadá, por exemplo, né? Ou na Nova Zelândia, mas obviamente não entre os conservadores canadenses, mas dentro da antropologia canadense, né? É bastante comum que o próprio autor branco canadense se identifique como settler, né? E meio num esquema meio staying with the trouble, né? E não sei se vocês já viram isso, mas é uma parte do ritual necessário da antropologia canadense que quando começa algum tipo de evento é feito uma menção de reconhecimento, né, a que eles estão no território sagrado de alguém, né, e eles fazem o reconhecimento de quem é esse território sagrado de quem, não importa onde eles estejam, eu sempre menciono que aquilo ali é território sagrado de alguém. Ou seja, é um lance de... É óbvio que tem todos os problemas e armadilhas políticas aí, né? Não é porque você verbaliza que você resolveu o problema, mas essa verbalização, né, de que estamos aqui há 500 anos, mas ainda assim a gente reconhece que isso daqui é território sagrado de alguém, que não sou eu, né? Isso é um exercício interessante. E aí aparecer essa palavra settler na Haraway foi interessante. Mas eu acho que ela faz isso de maneira muito limitada, né? Porque ela fala dos Apache ali, né? Aquela questão das ovelhas e tal. E ela fala aí, nós temos que aprender a viver e morrer bem em relações multiespécies, mas eu efetivamente acho que ela não engaja de maneira significativa com as ontologias nem dos Inuit que ela menciona, nem dos povos lá do Sudeste americano. Nesse último livro, acho que é quando ela se aproxima mais, né? Nessas últimas coisas, parece que ela tem se aproximado. Tem uma coisa que ela fala que é bonita aqui, da Confederação dos Iroqueses. Ela tá se aproximando, que era uma coisa... Não, os americanos não falam, né? Pois é, não falam. Sem dúvida ela está se aproximando, né? Mas o lance, por exemplo, é como, eu não sei, me pareceu, né, um desperdício desnecessário falar tantas vezes de ter que aprender a morrer bem e não explorar outras tecnologias, outras formas de educação para a morte, particularmente aquelas, né, de alguns povos indígenas e, enfim, né? Que tem nas descrições etnográficas e tal, mas enfim, né, a gente também não pode esperar que alguém como a Haraway resolva todos os problemas num livro só, né? E de fato eu acho que ela está se aproximando, né? Então, o comentário que eu quero fazer é o seguinte: os meus índios são climatólogos, né? Ou seja, aliás, a maneira excelente de irritá-los, dado todos os racismos, né, distribuídos pelo mundo, é dizer para eles que eles são os meus índios, né? Ou seja, para ver o povo surtar mesmo, né? Mas vocês podem ter uma noção do quão difícil é a vontade de estabelecer esse tipo de diálogo entre climatólogos, né? Onde as coisas só existem se estão matematicamente modeladas. Enfim, os desafios são enormes, né? Haja especulação fabulativa. Obrigada, ótimo. Então tá bom. Bom, até mais, gente. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Obrigada de novo. Se cuidem. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. E até semana que vem. Caio. Até semana Tchau, que vem. Caio.